Paz do Senhor, nossa videoaula sobre Atos dos Apóstolos, o qual é um módulo bem interessante, até porque é um ensino vivo para a Igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Então, nós temos aí orientações bíblicas, temos orientações dadas pelo Espírito Santo, e nós temos que assimilar estas palavras e andar conforme Jesus pede que a gente ande. Afinal de contas, nós somos seguidores de Jesus. Nós seguimos a Jesus. Temos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, tá bom? Nesse vídeo, a gente vai abordar aí algumas questões que são bem interessantes, tá? Primeiro, é comum que o autor seja Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas, e ele escreve para Teófilo, a qual não há um consenso de quem é este Teófilo, porém, como tenho dito para vocês nas aulas, quando a gente pega um nome, inclusive não só por ser uma pessoa, não está por um acaso, tá bom? Então, traduzido do grego, que é um nome grego, Teófilo, significa amante de Deus. Então, ele escreveu, olha só, ele escreveu livro O que ensinou Jesus e o que Jesus ensinou e fez. Então, são relatos de milagres, relatos de ação, relatos de poder, relatos da igreja em ação, livramentos, e isso é o que é uma vida cristã, tá bom? Então não há como ter uma vida cristã genuína sem a ação do Espírito Santo. Deus deixou o Espírito Santo morando em cada pessoa que crê na pessoa de Jesus, tá bom? O livro ficou encerrado no relato da ascensão de Jesus, então é o livro que relata Jesus indo aos céus e que Jesus também ele vai voltar. Então é um livro que descreve muito claramente sobre isso, tá? Ele, Jesus, entregou a grande comissão aos discípulos, agora apóstolos, que significa enviados. Isso não para nos apóstolos, isso não parou nos discípulos de Jesus, isso tem uma continuidade. Quando a gente olha ali a história da igreja, que a gente vai falando a respeito de períodos mais marcantes, períodos menos marcantes não deixaram de acontecer, tá? E, inclusive os livros que muitas vezes a gente acessa, pregadores, avivamentos, situações de igreja que se levantaram em nações diferentes, mesmo que não seja ainda nos tempos de hoje tão aclamado, a gente percebe aí o poder e a ação do Senhor Deus sobre a igreja. A igreja ela tem um propósito, a igreja tem uma missão. Este propósito, essa missão, não se para nas quatro paredes de uma sala, de uma casa, nem se detém nas quatro paredes de um local onde as pessoas estão reunidas como igreja. A igreja ela continua avançando, a igreja continua trabalhando na missão que foi dada. O Espírito Santo ele vai mover sobre você para isso, tá? Eu gosto de frisar isso, por quê? Porque a gente hoje luta contra um egocentrismo faminto. As pessoas estão, infelizmente, pensando muito em si, preocupadas somente com as suas questões, enquanto Deus ele está olhando para fora desse egocentrismo. Então, o homem ele não tem a estrutura e não pode ser o centro das coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso aí está virando muitas vezes uma fala, mas muitas pessoas, infelizmente, no meio cristão, estão agindo nesse formato, tá? Um Deus que está servindo a pessoa e a pessoa está ali como se fosse aquele menino mimado, que se não tem o presentinho, desvia, sai, chora e acontece mil e uma coisa. Então, o evangelho não é isso.
E a missão da igreja também não é essa, tá? Então, óbvio, nós devemos colocar diante de Deus, ele mesmo diz que nós devemos apresentar diante dele, através do apóstolo Paulo. Deus mostrou isso para cada um de nós, que nós devemos colocar diante dele todas as nossas orações, petições, súplica, todas as nossas necessidades. E ele faz isso porque ele é um pai cuidadoso, amoroso. Mas isso não pode me dar uma situação de comodismo na minha vida pessoal e familiar. Nós temos uma vida como igreja. E Atos dos Apóstolos demonstra justamente esta vida da igreja, ok? Então, olha, quarto item, ele havia se mostrado a eles vivo por muitas incontestáveis provas. Então Jesus morre, ressuscita, surge com um corpo incorruptível, um corpo glorioso, mas ele dá-lhe demonstrações do poder da ressurreição. E o detalhe interessante, ele ensina para os discípulos acerca do reino de Deus. E o reino de Deus, muitas coisas não estão ainda revelados para cada um de nós. Muitas coisas quando chegarmos na glória. Agora, na terra, o que está revelado textual está na Bíblia. Fora da Bíblia são experiências, mas que não contradizem as escrituras sagradas. E é nessas experiências que nós temos que ter cuidado. A gente pode observar uma experiência cristã, mas essa experiência cristã ela não vai contradizer as escrituras sagradas. E, infelizmente, algumas pessoas que muitas vezes têm até uma experiência genuína com o reino de Deus, e daqui a um pouco está escrevendo um livro ou está anunciando ministrações, e as pessoas estão equiparando com um novo escrito bíblico. Então temos que ter um certo cuidado, tá? Porque existe toda uma situação a qual os homens de Deus, os profetas, os escritores foram colocados no canon e foi separado como um canon sagrado, como um escrito sagrado, tá bom? Outra coisa interessante que a gente observa em Atos dos Apóstolos, falando aí bem tranquilo, ainda na parte inicial, é que Jesus ele diz para os seus discípulos aguardarem até que eles sejam revestidos do alto, revestidos do Espírito Santo, revestidos de poder. E eles aguardaram. Eles ficaram em oração aguardando, foram revestidos de poder e depois eles deram o outro passo que Jesus havia ordenado, que era sair e pregar o evangelho, fazer discípulos, e assim eles o fizeram. Então, olha só, esse comando permanece para a minha vida e permanece para você. Você, em alguma etapa da sua vida, procurou estar revestido de poder? Procurou ser morada do Espírito Santo como uma pessoa imergida no Espírito Santo? Porque a palavra batismo, ela significa isso, ele é uma imersão. Não importa se é nas águas, é uma imersão, você está envolvido, certo? Então, se uma pessoa, por exemplo, tem ali uma imersão, hoje, inclusive no mundo da educação, na área da educação, é comum a gente ouvir assim, vou passar por uma imersão sobre tal tema. Significa que a pessoa vai se envolver ali 2, 3, 4 dias, um mês, uma semana, a pessoa está se envolvendo. Então, o teor da palavra batismo, que é imersão, eu quero que você preste atenção no significado desta palavra. Ela é envolvimento. Eu estou totalmente envolvido. Quando nós, batizados nas águas, nós estamos plenamente envolvidos com a água. Não há como eu mergulhar numa água e ficar seco dentro da água. É impossível. O Espírito Santo é a mesma coisa. Não há como você se envolver por inteiro com o Espírito Santo e ser o mesmo. E aí traz um grande diferencial. Qual é esse grande diferencial? Aí é o nascido de novo, aí é a pessoa com o poder do Espírito Santo, é a pessoa usada pelo Espírito Santo. Não há como a pessoa mergulhar no Espírito e ser a mesma pessoa, não há como. Então isso aí faz um grande diferencial,
até para respostas de perguntas que muitas vezes a gente se faz sobre uma conduta, sobre uma vida, sobre uma pessoa, ok? Agora preste atenção, enquanto na Terra nós temos aí uma influência carnal, porque a gente não tem um corpo incorruptível. Então, por não termos um corpo ainda incorruptível, significa que esse corpo é sujeito a uma corrupção. É isso que a palavra diz. Se um corpo ele é incorruptível, significa que ele não é corrompido em nada. Não se trata de uma questão apenas de envelhecimento físico, não se trata apenas de uma questão de pele, não se trata dessas questões, se trata daquilo que muitas vezes somos influenciados. Então, num corpo corruptível, nós ainda somos influenciados, e o resultado disso é o pecado, nós ainda pecamos. Então, todo ser humano, por mais que ele tenha a plenitude do Espírito Santo, seja o homem, a mulher mais espiritual, ele ainda peca. Por quê? Porque ele tem um corpo corruptível. O Espírito Santo habita no seu espírito. O seu espírito, o homem, está pleno com a morada do Espírito Santo. Agora, temos uma alma e temos um corpo. E esses dois compositores, vamos dizer assim, essas duas áreas que compõem o ser humano, elas têm falhas, elas têm erros, e nós temos a nossa tomada de decisão. E a nossa tomada de decisão não é no espírito. A nossa tomada de decisão é na nossa mente. E a nossa mente, ela todos os dias, ela está tendo vários tipos de influências. Se a pessoa se trancar, viver trancadinho aí, não é? Igual Lutero, antes de conhecer o Evangelho de verdade. Ele ficava ali isolado, afastado, se santificando, se purificando. Mas olha, a sua alma estava gerando situações ali, influências. E em seus pensamentos ele estava pecando, ok? Então, Atos dos Apóstolos é super indicado em todo o tempo. Porque se trata da minha e da sua vida como igreja do Senhor Jesus, tá bom? Dá uma lida no capítulo 1 e a gente segue aí nos próximos vídeos.